Glória a Deus. Olhe para o irmão que está mais próximo de você aí. Fala assim, eu estou com frio, mas o fogo vai vir. Aleluia. Glória a Deus. Você não saiu de casa para simplesmente sentar aqui e passar frio, não é verdade? Você veio aqui para cultuar o nome do Senhor. Aleluias. Nesse mês de maio, nós estamos falando sobre a família. E quando a pastora Rose chegou para mim, eu quase morri do coração, né? Falei, misericórdia, Senhor, mas vamos lá, vamos transmitir. E o Senhor falou para mim, só fala aquilo que você está vivendo, né? Então, o que eu vou falar aqui para vocês, já entendam que é porque eu vivi tudo isso, tá bom? Então, vamos ficar de ouvidos atentos aí. Hoje nós vamos aprender um pouco com a família de Davi, Salomão e Roboão. Davi era o avô, Salomão o pai e Roboão o filho. Tá? Mas antes disso, eu queria saber de cada um de vocês aqui. Ó, se você ganhasse 50 mil reais agora, o que você iria fazer? Sim, essa é a resposta, né? Nossa resposta ali. Mas eu quero perguntar, quantos aqui pensaram, a primeira coisa, vou pagar as minhas contas? Ergue a mão. Seja honesto, você está na casa do Senhor. Isso aí. Se você pensou, eu vou gastar. Ninguém vai gastar, gente. 50 mil reais. E isso, amém, tem uns ali que são verdadeiros. Isso aí. Não adianta você mentir para mim aqui. O Senhor está vendo teu coração. Quantos aqui pensaram em investir? Opa! Tem uns aí. E quantos pensaram em dar? Amém. Tem uns aí que pensaram nessa história de dar, né? Mas fizeram uma pesquisa e descobriram que em 100 pessoas, se elas recebessem 50 mil reais hoje, 80%, um ano depois, elas poderiam fazer o que elas quisessem com o dinheiro. Mas um ano depois, elas não teriam mais nada, 80%. 16% teriam entre 56 mil a 82 mil. E apenas 4% é que teriam entre 100 mil, elas receberam 50, elas teriam entre 100 mil e 1 milhão de reais. Só 4%. Eu acho que hoje eu não estaria entre esses 4%. Ainda, mas eu vou chegar lá. Amém? Você também. Mas isso é terrível, não é? De 100%, só 4% multiplicar essa quantia. Tem algo errado, não tem? Alguns receberam salário essa semana, não receberam? Alguns aqui já receberam. E já estão aflitos, por quê? Porque não conseguiram pagar suas contas. Estão aqui, erguendo a mão, só tu és santo, mas estão lá, misericórdia, Senhor, como é que eu vou fazer para pagar o aluguel? Como é que eu vou fazer para pagar a conta da luz, da água? Não posso deixar vencer a terceira, porque senão corta. Eu sei disso, porque a gente sempre ficava ali. Não deixa vencer a terceira, porque senão você fica sem luz. Né? E a pessoa vai vivendo nessa angústia. E daqui a pouco ela começa assim a pensar da forma como o mundo quer que você pense. Começa assim, se eu tivesse dinheiro, eu, religiosamente, né? Assim, como eu sou uma boa cristã, em primeiro lugar, eu daria o dízimo, né? Se eu tivesse dinheiro. Mas como eu não tenho, eu não dou. Então, é isso aí, ponto final. Se eu tivesse dinheiro, eu daria uma oferta missionária, porque lá na África tem muita gente precisando, mas como eu não tenho dinheiro, eu também não dou. Se eu tivesse dinheiro, eu pagaria as minhas contas, compraria um carro novo, né? Nossa, eu compraria uma casa, ficar pagando aluguel ninguém merece, então eu compraria uma casa, eu compraria roupas de grife, para ir bonita lá na igreja, eu comeria nos melhores restaurantes, eu viajaria,
eu faria uma faculdade. Se eu tivesse dinheiro, eu faria uma especialização. Se eu tivesse dinheiro. Quem aqui nunca se pegou pensando assim? Todos nós pensamos assim. Se eu tivesse dinheiro, eu podia fazer isso. Se eu... vai ter agora não mais, né? Não estamos podendo ter. Mas quer ver quando tinha um encontro com Deus? O auê que era. Eu quero tanto ir, mas eu não tenho dinheiro. Né? E era aquela luta. As irmãs se ajuntam daqui, se ajuntam dali. Vem de coxinha, vem disso, aquilo. Ajuda a irmã vai. E aí, você fica preso ao se eu tivesse dinheiro. Você pode pensar que se você tivesse tido oportunidades melhores na vida, alguns culpam os pais, né? Fala assim, meu pai era pobre, então, olha só a minha vida, né? Se meu pai fosse rico, eu já ia ter um pezinho de meia, né? Já ia poder fazer as coisas melhorarem na minha vida. Então, eles falam, se meu pai era pobre, eu estou aqui lutando para ter uma vida melhor, dar uma vida melhor para os meus filhos. E é por isso que eu preciso de dinheiro, porque eu preciso dar uma vida melhor para os meus filhos. Eu não quero que eles vivam como eu vivi. Eu não quero que eles passem por aquilo que eu passei. Porque muitos aqui não tiveram carne todo dia na mesa. Muitos aqui, muitos que estão assistindo, não tiveram carne todo dia na mesa. Mas o que ele faz hoje? Não, meu filho tem que ter do bom e do melhor. Isso não está errado, não é essa a questão. Mas é como você coloca o teu coração nessas coisas. E daqui a pouco você começa a ver que você está preso. Porque é o dinheiro que se torna o seu senhor. Não é Deus. Você está aqui. Mas todo o seu empenho, como o Luiz falou aqui, para quem você trabalha, tudo o que você faz é por causa do dinheiro. Aí você é daquele que não tem tempo, sacrifica o seu tempo com a família, porque você tem que levantar bem cedinho para ir para o trabalho. E quando você volta, você está tão cansado que você não quer saber de ver os seus filhos. Me deixa quieto. Pega, quando é o homem, né? Pega o controle, vai lá, senta na frente da televisão. Eu quero descansar. Por quê? Porque você está ali naquela luta, naquela batalha. E mas acontece isso, tem que ser assim, né? É assim que a gente está pensando hoje em dia. E é uma luta para você todos os dias. Você não tem tempo até mesmo para orar e ler a Bíblia. Aqueles desafios que são colocados lá no grupo, então, misericórdia. Aqueles lá, a hora que a pastora fala que alguém leu 1 Coríntios... era para ler, você já faz assim, fecha o olho, glorifica Deus para ninguém perguntar para você. Porque você não leu. Por quê? Teu tempo é para ganhar dinheiro. Você levanta, você não dobra o teu joelho, você não ora, você não lê a Bíblia. Mas eu saio 6 horas da manhã. Eu ouvi a história do pastor Poyang Chu, que ele é pastor de uma das maiores igrejas do mundo. E ele contou sobre a vida de oração dele. Ele começou primeiro contando quantos compromissos ele teria naquele dia. Ele teria uma entrevista com o vice-presidente do país, ele teria que reunir todos os pastores, ele teria que reunir o conselho. E ele foi falando, gente, cansava só de ouvir ele falando. Mas quando ele terminou de falar, ele falou assim, mas por causa de todos esses compromissos hoje, eu passei 4 horas de oração. Nossa, Senhor, 4 horas. Porque ele falou assim, quanto maiores os meus compromissos nesse mundo, mais tempo eu tenho que estar em conexão com o meu Deus. Sabe por quê? Porque senão você vai agir somente na tua carne. Você vai para o seu trabalho operando na carne. Você vai para a escola operando na carne. Aí alguém passa na tua frente meio bloqueado lá, você já põe a mão na buzina e fala, filho de Deus, vai na minha frente. Né? Porque você está andando na carne. Agora, passe um tempo com Deus antes de sair de casa. Quando você vê um doido desse na tua frente, você já estende a sua mão. Espírito Santo,
livra ele da morte. Olha o coração dele. Irmãos, não estou falando isso porque o Senhor já me usou para fazer isso. Esse dia eu estava no trânsito, um motoqueiro passou todo doido na minha frente. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Olha como ele é novo, como ele não valoriza a vida dele. Senhor, guarda ele. E o meu carrinho, vocês sabem que ninguém dá valor para o meu carrinho. Eles veem o meu carrinho ali, mas mais que depressa eles se enfiam na frente, né? Mas aí, o que eu faço? Glória a Deus! Ele está com mais pressa que eu. Vai, que o Senhor te abençoe. Mas por quê? Tem que passar um tempo com o Senhor. Porque senão você vai agir na carne. Você não vai dar os frutos do Espírito que o Senhor quer. Então, depois de tudo isso, você começa a pensar, né? Mas como é que eu vou dar um jeito na minha vida? Eu sou pobre, eu não sou rico, não nasci num berço esplêndido, né? Mas eu vou te mostrar que é questão de posicionamento. E a Júlia não sabia o que eu ia falar, e nem eu fiz questão de saber o que ela tinha preparado, né? Para que o Espírito Santo mesmo fluísse, né? E ela chegou aqui e falou, sai de cima do muro e se posicione. E é questão de posicionamento, sim, né? Então, nós começamos aqui falando sobre o rei Salomão. Quem aqui conhece o rei Salomão? A história do rei Salomão. Tem alguém que não conhece? Todo mundo sabe quem é, né? Riquíssimo, riquíssimo. Só o bebê ali que não conhece, né? Mas o papai vai contar a história do rei Salomão para ele hoje. Olha a oportunidade do papai. Isso aí. Um rei riquíssimo. Quando Davi se tornou rei, veio no coração de Davi construir o templo para o Senhor. Sexta-feira passada, o pastor Luciano me fez um favor enorme aqui, porque ele, na hora da oferta aqui, ele leu a respeito das ofertas que Davi recolheu para o Senhor e deu os pesos, as medidas, tudo, né, a quantidade aqui. Então, se você veio quarta-feira, você sabe do que eu estou falando agora. Ele separou ouro, prata, bronze, madeira. Ele trouxe muita coisa para construir o templo. Mas Deus falou, você não vai construir. Porque há sangue na tua mão. E aí, o seu filho vai construir. Então, Salomão entrou nessa bênção. Ele entrou debaixo dessa bênção. E ele foi e teve um reinado muito próspero. Mas sabe por quê? Quando ele começou a reinar, ele fez um pedido ao Senhor, que está lá em 2 Crônicas 1, versículo 7 até o 12, que diz assim, naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe, pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse a Deus, tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada ao meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Então disse Deus a Salomão, porquanto houve isto no teu coração, e você não pediu riquezas, bem ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco você pediu muitos dias de vida, mas você pediu para ti sabedoria e conhecimento para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, bens, honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Aleluia. Quem queria ser filho desse rei? Muito bom, né? Um rei riquíssimo, super poderoso. E porque ele pediu sabedoria ao Senhor, o Senhor é que acrescentou essas riquezas. Então começaram a vir os reis de outros povos trazer a riqueza para ele. Mas acontece que Salomão, ele foi bem no começo. Mas depois ele se distanciou do Senhor. Ele começou a construir altares para as mulheres com as quais ele casava. E até mesmo
Ele construiu o templo para o Senhor, mas do outro lado da cidade, de frente para o templo, ele construiu um templo a um deus pagão. Ele se desviou da verdade, e aí Deus enviou um profeta e falou para ele, o reino de Israel será dividido. Não será enquanto você é rei, mas será sobre teu filho. E Roboão veio, depois dele, assumiu o trono, e Roboão não fez como o pai dele, não pediu sabedoria para Deus. Roboão pediu conselho aos mais velhos, que andavam com o pai dele. Os mais velhos falaram que era para ele diminuir os impostos, porque estava muito alto, a carga era muito pesada. Aí ele foi pedir o conselho para os mais jovens, e os mais jovens falaram, aumenta, aumenta. Quem não pagar, bate, mete chicote neles. E aí Roboão escolheu viver segundo a sua própria sabedoria. Gente, ele precisava fazer isso? Um reino tão rico, um reino tão cheio de coisas. Eles não tinham, era cavalo, era tudo que era de melhor que existia na época, eles tinham. As bacias que o rei tomava banho eram de ouro. Era coisa assim, se você pegar lá e sentar e ler, lá em 1 Crônicas, você vai ver como que era a vida deles. Roboão não precisava fazer isso. Então, quando você diz, eu não tenho dinheiro, mas e quem tem de sobra? Como ele tinha. Então, não está na questão do dinheiro. Não está na questão do ter ou não ter. Satanás ele está trazendo um engano cada vez maior para os nossos corações. Ele está colocando a nossa dependência naquilo que se acaba. E o nome desse espírito é um espírito maligno e que muitas vezes está dentro de seu coração. Não é um espírito que a gente vá, coloque a mão e peça para o pastor Luciano chegar e falar, ora por mim, repreenda esse demônio da minha vida, que ele saia em nome de Jesus. Não vai adiantar. Esse espírito, ele tem legalidade na sua vida, porque você mesmo deixa ele entrar e dirigir você. E eu estou dizendo isso, não é para os de fora, é para quem conhece a palavra, é para quem é filho de Deus, é para quem é salvo por Jesus. Você está vivendo nesse engano, e o Senhor Jesus é que denunciou isso em Mateus 6:24, quando ele disse assim, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em outra versão diz assim, você não podeis servir a Deus e a Mamon. O nome dessa entidade, desse espírito maligno que age na sua vida é Mamon, é o nome dele. E nessa noite, nós queremos denunciar a ação dele na sua vida. Você olha para a sua família e você não vê prosperidade. Você trabalha dia e noite. Você é uma pessoa esforçada, mas você não prospera. E o Senhor quer dizer para você que é Mamon agindo na sua vida. Mamon não é uma palavra grega, nem uma palavra hebraica. Mas a etimologia dessa palavra é de origem cananeia. Mamon era um deus adorado pelos cananeus, assim como Astarote, Dagon, Baal, assim como vários deuses idólatras que eram adorados pelos cananeus nos tempos de Jesus. Jesus estava falando sobre um deus idólatra que carrega um espírito demoníaco e que era invocado pelos cananeus como deus da prosperidade financeira. Mas não era só nos tempos de Jesus. Como é que ele age hoje? Você consegue identificar ele na sua vida? Pensem um pouquinho. Para onde está indo seu dinheiro? Nós temos o curso de finanças aqui na igreja e as pessoas ficam
maravilhadas quando elas começam a ver o que Deus ensina sobre os princípios de finanças na palavra. Porque a maioria de nós não foi ensinada a lidar com finanças. A maioria de nós. Nossos pais não nos ensinaram porque eles também não aprenderam. E agora, se vocês não souberam ainda, sabe quem está se propondo a ensinar finanças para os nossos filhos? O governo. Minha filha começou a ter educação financeira no colégio. O que é que eles vão ensinar lá no colégio? Eles vão ensinar a ter. Mas para quê? Para gastar, para gastar, para gastar. E eles não vão aprender os princípios de Deus. Então, Satanás não está dormindo, não. Seu filho está lá, sentado na frente da televisão, e ele está educando seu filho. Porque você não sabe educar financeiramente. E quando eu digo isso, eu me coloco junto, porque eu tive que apanhar, ir lá no fundo do poço, para aprender sobre finanças. E como ele age nesse dia? Nesses dias, ele não se revela abertamente. Ele não chega, eu sou mamão, porque você já ia fechar a porta na cara dele e ia falar, sai daqui em nome de Jesus, eu não te quero na minha vida, nananana, como a gente faz aqui. Mas ele vem sorrateiramente. Ele vem e toma o teu coração. Ele pega o dinheiro e diz, se você tiver muito dinheiro, então você será uma pessoa importante. Você poderá ter tudo que você precisa, que você quer, que você merece. Né? Mas nós podemos dizer não. Sabe por quê? Porque Mamão é um espírito muito poderoso, sim. Ele captura sua mente, seu coração. Ele captura e mente para as pessoas, dizendo isso ou aquilo tem valor. E quando as pessoas acreditam, elas passam a vida toda perseguindo isso, porque você perseguirá aquilo que é valioso. Quando a Júlia estava aqui em cima, a pastora Anice veio e falou assim, Elisa, isso não tem valor. Eu falei, é verdade. Ver a nossa filha aqui em cima, falando do amor de Deus, isso não tem valor. Não há nada que pague isso. E eu sei que você sonha com os teus filhos servindo ao Senhor assim. Mas qual o Deus que você está servindo? Você está servindo a Mamon ou você está servindo ao nosso Deus verdadeiro? Quanto tempo você está gastando da sua vida para o Senhor ou para Mamon? Jesus, ele foi tentado assim como você. Não se sinta mal porque você é tentado em ter dinheiro, porque Jesus também foi tentado. Em Lucas 4, de 1 a 8, diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e, ao fim deles, teve fome. O diabo lhe disse, se você é o Filho de Deus, mande a esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo levou a um lugar alto e lhe mostrou num relance todos os reinos do mundo. Ele disse, eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Amém? O Filho de Deus foi tentado a ter pão no momento em que ele estava com fome. Como é que Satanás te tenta? É no momento em que você está em necessidade. É no momento em que está vencendo uma conta do seu carro, que você comprou lá, aquela Bíblia, né? Que
tá? Lá do lado da sua cabeceira. Que não é a palavra de Deus, é aquela outra Bíblia. E você, mas eu não posso deixar vencer porque os juros são muito altos. Então, o que eu vou fazer? Para Jesus foi pão, mas para você o que é? Cartão de crédito. Eu pego meu cartão, vou lá, passo em 3, 4, 5, 6 vezes. Tem cartão que passa até em 10 vezes. E você fala, depois eu dou um jeito. Como que se você fosse senhor do tempo. Como que se amanhã você estivesse vivo para pagar essa conta. E você vai e faz isso. Aí, você cai nessa tentação. Você não se rende ao senhorio do Senhor. E aí você está servindo a Mamon. É por isso que eu comecei aqui falando que todos nós aqui, de uma certa forma, abrimos brecha para a Mamon entrar. Por que nós fazemos isso? Porque nós usamos o cartão de crédito. O cartão de crédito é um dinheiro do banco. O banco é muito bonzinho, né? Ele aprova teu crédito. Para o meu pai, esse dia chegou um cartão lá que dava assim, um crédito maravilhoso para ele. Eu falei, misericórdia, pai dele. Não, filha, eu já estou quebrando e jogando fora isso aqui. Não quero nem ver na minha frente. Por quê? Aposentado. Aí é aquela coisa. Vamos pegar ele pelas pernas, né? Vamos embaralhar ele. Então, você tem... Às vezes a gente vai no mercado e eu vejo umas senhoras assim que elas abrem, né? A carteira assim, nossa, aquilo faz de cartão assim, né? E ela fica escolhendo qual deles ela vai usar naquela hora. Por quê? Aprisionada, aprisionada. Esses dias eu dei risada porque uma irmã que está fazendo o curso Crown, ela já aprendeu sobre dívidas, e aí ela precisava comprar uma coisa lá na casa dela, e quando ela chegou, ela olhou assim, eu vou passar o cartão, vou fazer em 2 vezes. E daí, como ela já está conhecendo a palavra, o Espírito Santo falou assim, e as dívidas? Você quer se tornar escrava? Ela... não, Senhor, eu vou pagar com dinheiro. Aí abriu a carteira. Quando ela viu o tanto de dinheiro que ela ia ter que dar, ela quase desistiu de comprar. Porque assim, o cartão você não sente. Agora, pega as notas. Passa um 200 no teu bolso para ver se você quer gastar. Você pega ele, olha, tira foto e manda para o vizinho, manda para o amigo. Eu tenho aqui, né? Como é que é o que tem lá no 200? Uma garopa? O lobo-guará. E você fica, olha só, olha o meu lobo. E fica se exibindo para todo mundo. Mas agora, para você pegar o teu cartão, ir lá e gastar 200, é muito fácil. Sabe por quê? Mamão fala para você, você merece. Você precisa disso. Você trabalha de sol a sol. Você precisa desfrutar dessa vida. Então, vai lá, se endivida. Se endivida mesmo. Gaste mais, gaste mais, gaste mais. Alguns aqui que participaram de uns teatros aí que a gente andou vendo por aí, nos lugares aí, os capirotos mesmo na tua cabeça. Enchendo, vai lá. Essa bota que você usa é do inverno passado. Agora começou o inverno novo. O que você vai usar? Essa bota? De antigamente, você precisa de um casaco novo. Irmãos, eu estou de casaco novo aqui hoje. Glória a Deus, aleluia. Sabe por quê? Porque o papai sabia que eu ia estar pregando. Ele levou o Luiz numa loja, porque o Luiz ganhou uma camisa. O Luiz precisava trocar essa camisa porque não serviu. Quando chegamos lá, a irmã olhou para nós assim, e ela falou, que bom que você veio junto, porque eu queria te presentear. Eu olhei, Senhor. Ela, tudo que tiver na loja. Você pode pegar o que precisar aqui. Gente, eu não sabia nem por onde começar. Falei, Deus, não é assim. Eu não sei fazer essas coisas. Faz anos que eu não vou numa loja. E aí, cheguei lá, né? Eu falei, meu Deus, é agora, né? Agora. E fui. Mas antes, eu falei, Senhor, tem um propósito nisso. Tem um propósito, não é a minha vontade. Eu vi umas calças jeans lá, coisa mais linda, que está na moda, assim, né? Eu falei, essa eu não consigo comprar, eu sei que eu não posso. Mas eu perguntei para o Senhor, qual é o teu propósito nisso? Por que o Senhor quer me dar um presente?
Aí eu fui olhando. E eu sou pequenininha, né? Como foi falado aqui, né? Então, as roupas, elas ficam enormes em mim. Quando eu vesti esse casaco, irmãos, ela não precisou nem fazer a manga. Certinho, tudo certinho. Estava lá, separado para mim. Por quê? Por causa de um propósito. Então, eu comecei a entender isso. Por quê? Porque o Senhor me levou lá no fundo do poço. Eu já vou contar. Mas Mamon, ele trabalha com isso em você. Ele trabalha com a insatisfação. Que você precisa ter. E quanto mais você tem, mais você quer. E ele está te enlaçando. Você sabe que na sua casa a maioria das brigas são por causa de dinheiro. Não é por causa de infidelidade. É por causa do dinheiro. Que leva à infidelidade. Porque daí briga um com o outro, o homem sai. Qual é o prazer mais rápido que Satanás oferece? Qual é o mais rápido? Satisfação da carne. Então vai lá, já vai aprontar, já vai fazer e acontecer. Mas a maioria das discussões dentro de casa, e eu não falo dos lá de fora, gente, é daqui de dentro mesmo. Começou o mês da família, deu away aí. Porque o Senhor está mexendo nas estruturas. E o Senhor quer mexer nessa noite na tua estrutura financeira. No que você está alicerçando a tua vida financeira. Nós podemos ver que o endividado, ele é escravo. Ele é escravo, ele não tem liberdade para ir e vir onde ele quiser. Se o Senhor te chamar hoje, vem, como ele fez com Pedro. Vem, segue-me. Você está livre para ir? Nós conversamos esses tempinhos atrás com uma irmã. Ela disse, pastor, eu não quero trabalhar para ganhar dinheiro. O Senhor já me deu, Ele já me deu sustento. Eu quero trabalhar para fazer a missão do Senhor. E essa irmã, ela pode fazer odontologia, ela pode ter um consultório. É uma irmã que Deus, olha, se for ver assim, profissionalmente, ela pode ir lá para cima. Mas ela entendeu que a vida dela tem um propósito maior. E ela quer viver esse propósito. E o Senhor está levando ela para esse lugar. O Senhor vai levar ela. E vocês vão saber notícias dela aqui. Vocês vão sim, porque vai ser grande o que Deus vai fazer na vida dela. Nós queremos trazer agora a verdade para você. Você já sabe que Mamon está agindo dentro da sua casa. Você sabe, porque você está endividado, porque você tem contas. E para aqueles que não têm também, aguarda aí que já vem para você também. Mesmo que você está com tudo direitinho aí, mas tem palavra para você também. Deus é o nosso provedor. Ele é o nosso provedor. É muito bonita essa palavra, né? Quando você fala, Deus é o meu provedor. Eu fui assistir hoje à tarde, a Universidade da Família tem uns videozinhos assim, e eu fui assistir um que mostra Abraão oferecendo Isaac. Eu não aguentei, fiquei lá chorando. Eu, Deus, que fé é essa? Que amor é esse desse homem pelo Senhor? Deus pediu. E não era porque Deus queria que fosse sacrificado carne humana, não. Deus pediu porque Ele queria saber o que é que estava no coração de Abraão. Como é que Deus iria, a partir de Abraão, gerar o seu povo, se Deus não estivesse lá naquele coração? E Abraão pega seu único filho, filho da promessa, e vai e oferece. E quando ele coloca quando ele coloca o seu filho lá no altar, que ele vai colocar o seu punhal, porque ele acreditava tanto em Deus, que mesmo depois da morte Deus poderia fazer algo. Quando ele vai, o Senhor interrompe. Porque o Senhor diz, você não negou o teu filho, também eu não vou negar. E eu fiquei ali, Deus, que entendimento. Nós negamos o dízimo para o Senhor. Nós negamos ofertas. Nós negamos o nosso tempo. Nós negamos, como disse a Júlia aqui, né? A gente está aqui.
às vezes até empurrado pelo marido, pela esposa, pelo pai, pela mãe. Vamos na igreja, né? Mas você não entende o que você está vivendo. Mas o Senhor é o teu provedor. E então você precisa entender que provisão está desconectada de obras. E agora eu vou dar uma lidinha aqui. Como assim obras? Então quer dizer que eu não preciso trabalhar? Não é isso que eu estou dizendo. Em Provérbios 6, do 6 ao 11, diz assim: observe a formiga, ó preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco dos braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Então, não é isso que eu quero dizer, que não é para você trabalhar. É para você trabalhar, sim. Senão, você vai ter com a formiga. A formiga vai ser mais contada do que você. O Senhor vai falar: ô, seu preguiçoso. Mas o Salmo 127, 2 diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Então, esse é o outro lado, aquele um que só trabalha, só trabalha, só trabalha. O Senhor também diz para você: é inútil essa tua correria. Se você não confia no Senhor, é inútil. Sabe por quê? Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Nós precisamos, sim, entender essas palavras. Entendemos que a provisão é um ato da graça de Deus. E quando nós falamos isso, nós falamos: a salvação é pela graça. Amém, eu recebo. O milagre é pela graça. Amém, eu recebo. Aí a gente fala: a provisão é pela graça. Espera aí, não é bem assim. Eu tenho que fazer a minha parte. Mas a provisão é pela graça. E é essa verdade que você precisa receber nessa noite. Você vai para o seu trabalho cansado. Você está lá e olha para aquelas 4 paredes, não vê, e aquele relógio não passa, e você fica apavorado. Porque você não tem entendimento do que você está fazendo naquele lugar. Porque você não tem entendimento que a provisão é pela graça. O Senhor, Ele ama você. E Ele quer te tirar desse lugar. Ele é o nosso provedor e é uma razão para que Deus dê a provisão. É porque Ele é seu Pai e Ele te ama. E o Luiz já aqui falou, Ele te ama mais do que ama os passarinhos. E os passarinhos todos os dias de manhã estão lá, cantando, se alimentam, mas o Senhor ama mais. Mateus 6,26 diz assim: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valei vós mais do que elas? Se você não entender esse princípio, o medo vai te dominar. Jesus disse em Mateus 6, 31 a 33, portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta a cada dia o seu próprio mal. Então, o que é provisão? Como é que eu vou entender esse Deus provedor para mim? Então, vamos lá. Vamos separar a palavra provisão. É provisão. Pró é um prefixo que significa para ou em favor de. E visão é aquilo que você vê. Bem fácil, tá? Se você não tem visão, a provisão não virá. Mas se você tem visão, a provisão virá. Entenderam? O Senhor vai agir em teu favor na visão que Ele dá para você. A nossa igreja é um exemplo disso. Nesse tempo de pandemia aí, vocês viram que foi revolucionário esse lugar aqui, né?
É TV, é cabeamento, é mesa de som, Gente, não custou barato, não. Se vocês perguntarem para o pastor Adilson ou para a Lenira, para o Valdir ali, ele vai dizer para vocês o quanto custou. Mas o Senhor deu a visão para o nosso pastor. Nós não podemos ficar para trás, nós temos que entrar nesse meio, nós temos que levar o evangelho através da mídia. E o que aconteceu? O Senhor proveu. A igreja não deve nada. Tudo que temos aqui é comprado, sim, pelos dinheiros que são de ofertas, de dízimos, mas eles são administrados em cima de uma visão que o Senhor dá para os nossos pastores. Eles não administram de qualquer forma. É em cima da visão. E o Senhor está colocando algo muito grande no coração do nosso pastor Adilson aí. E eu já, sim, o Espírito Santo já testificou no meu coração que é algo bem grande, que vai ser um desafio para a nossa igreja. Mas o Senhor vai prover cada centavo. Nós não precisamos nos preocupar. Você que fica pensando que é o teu dízimo que sustenta a casa do Senhor, você está enganado. É o Senhor quem sustenta a casa dele. E Ele usa você para sustentar a casa dele. Às vezes você teve uma experiência ruim com uma pessoa que usava, né, de má fé, e você fala, eu não vou dar dízimo, dízimo é para homem. E você está escancarando a porta para o devorador. Escancarando. Ele nem entra disfarçado, ele entra com tudo mesmo dentro da sua casa. E aí, você vem aqui pedir oração. Né? Eu preciso de um emprego. Porque meu carro está estragando. Porque isso, porque aquilo. Vai ver a tua vida financeira como é que está. Vai ver a tua fidelidade com Deus como está. Né? Você está acreditando no Deus da provisão? Visão se relaciona com missão. Nós temos uma irmã aqui que ela entendeu qual era a missão dela, ela é professora. E lá no CME ela falou de Jesus para uma moça. Essa moça se converteu, ela se casou aqui nessa igreja. E essa moça desenvolveu um ministério muito bonito, que é o nosso ministério infantil aqui. Não é lindo o ministério infantil aqui na igreja? Todos nós amamos o ministério infantil aqui. E essa moça, ela hoje é uma senhora, mas ela também entendeu a missão dela. E ela não se conforma só em dar aula no mundo secular. O que ela fez? O Senhor começou a inquietar o coração dela. E amanhã vai começar aqui na nossa igreja, ali no Sobrado, aula de alfabetização aberta para a comunidade. Isso é trabalhar, gente. Isso é trabalhar com a visão. Você lá onde você está, por que é que Deus te colocou lá? Porque só tinha esse emprego. Então começa a orar. Fala, Deus, eu quero estar aonde o Senhor quer que eu esteja. Se eu estou lá por causa do dinheiro, me tira esse engano. Eu preciso estar aonde o Senhor quer que eu esteja, onde eu vá cumprir a minha missão. O meu esposo tem dessas. Ele chega lá em casa assim, eu fico, ai meu Deus, lá vem, né? Mas quando ele começa, eu não estou gostando, não está bom, não sei o quê. Eu, Senhor, então tá bom. Vamos lá, vamos ver o que Deus quer fazer a partir de agora. E ele simplesmente toma a decisão, eu vou sair desse emprego, e o Senhor abre portas em outros lugares. Por quê? Porque chegou o tempo, não é mais lá. O Senhor quer ele em outro lugar. Mas se você está nesse lugar, e você tem certeza de que Deus te colocou ali, fique ali, mas cumpra a sua missão. Pare de ouvir as muitas vozes dizendo que você não vale para nada, não serve para nada, que você precisa de coisas para satisfazer a tua carne. Pare com isso. O Espírito Santo quer mudar você de dentro para fora. É de dentro para fora. Nessa noite fria que você veio aqui, usando a minha vida, que poderia... Não, os pastores aqui, ó. Senhor, isso é mistério do Senhor. O que Ele está falando ao teu coração. É isso que o Senhor quer fazer. O Senhor te diz nessa noite
Em 1 Pedro 5, do 6 ao 8, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? O Senhor tem cuidado. E eu comecei aqui te dizendo que eu não estou aqui para te acusar, não, porque eu e a minha família andamos lá no deserto, Em 2017, nós entramos numa crise financeira terrível lá em casa. As coisas não iam bem na imobiliária, nós decidimos ter a nossa empresa, então lançamos Mando Crédito. No começo foi bom, vendemos bem, mas as contas começaram a chegar e o que ganhávamos não era suficiente. O que a gente fez? Parou de dizimar. Pastores, gente, ó, só para você ter ideia do que mamão faz com a gente. Nós paramos de dizimar. Aí começou. O liquidificador queimou, a batedeira, micro-ondas, o chuveiro, a máquina de lavar roupas no inverno. E eu tinha centrífuga, né? Então, eu lavava a roupa no tanque, mas eu tinha centrífuga. Engano meu, né? Daqui a pouco a centrífuga queima. Aí, a TV, atrasamos 5 meses de aluguel, atrasamos 7 meses da prestação do carro. 7 meses. Só não perdemos o carro porque era um amigo nosso. Luz, água, internet. Nós precisávamos sair das dívidas, mas não tínhamos dinheiro nem para o combustível. E nós fomos lá no fundo do poço e o Senhor nos disse, humilhai-vos. Humilhai-vos. E aí nós procuramos conselho, nós pedimos ajuda, e um dos pastores que se dispôs a nos ajudar foi o pastor Adilson e a pastora Anice. E nós não éramos dessa igreja, e eles começaram a andar com a gente, e o pastor Adilson sentou, falou, quanto vocês devem? Nós falamos, e ele falou, então vocês vão fazer assim, vocês vão pagar esse, vão pagar aquele, e começou a ensinar como é que a gente tinha que fazer. E aos poucos nós fomos saindo da dívida, e ele falou, e pare de cavar esse poço, pare de cavar, não use mais crédito, não faça mais dívidas, e negocie o que você está devendo, vá até os seus credores, fale o que você está devendo. E nós fomos seguindo, fomos obedecendo, e as coisas foram acontecendo. Aí sabe o que aconteceu quando a gente obedeceu? Deus pôde derramar o sobrenatural dele. É só com a obediência que Deus vai poder derramar o sobrenatural dele. O meu esposo foi contratado numa empresa, e aí nós começamos a pagar as nossas dívidas. Hoje nós somos livres. Nós não devemos nada a ninguém. E talvez hoje você esteja enfrentando essa situação. Uma situação difícil. Às vezes é um processo, alguma coisa que está rolando aí, que está te tirando a paz. E você foi enganado por Mamon. Mas eu quero que agora você feche os teus olhos. Você sabe da tua vida. É uma área tão difícil de abrir o coração. Poucos de nós têm coragem de chegar e pedir ajuda nessa área. Mas o Senhor quer ter a provisão para você nessa noite. Ele quer mudar a sua visão. A partir de hoje, Ele quer que você veja quem Ele é. Mamon não é mais forte que o Senhor. Mamon é um derrotado. Mas Ele age na sua vida porque você acredita nele. O Senhor te convida a se humilhar. Ele te convida a confessar que você tem, sim, falhado na vida financeira. E para aqueles que têm a vida tudo em ordem, não deve nada para ninguém, como é que está a sua generosidade? Se o Senhor te pedir hoje para deixar casa, bens, família e seguir a Ele, você segue? Você tem coragem de fazer isso? Você tem coragem de acreditar que Deus vai prover na sua casa? Eu te convido a receber a Jesus e a declarar que Ele é o seu provedor. Nós vamos estar orando agora. Eu quero pedir para os intercessores que vão orando pelos irmãos aí. Aquele que o Espírito Santo mover você para estar orando, pode orar. E nós vamos estar orando aqui. Eu e a minha família, nós vamos orar.
E nós temos autoridade sim para orar sobre finanças. O diabo muitas vezes quer dizer para nós que nós não tínhamos, mas nós somos livres. O Senhor nos libertou e nós queremos orar nessa noite para que a liberdade do Senhor venha sobre você. E você que está em casa, junte-se aí com a tua família. Junte-se com a tua família e fala: nós queremos sair desse cativeiro. Em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, nessa noite. Eu quero orar em específico pelas mulheres, Senhor. Deus, em nome de Jesus, venha tomar o coração das mulheres, que toda ingratidão por aquilo que elas têm, Senhor, seja arrancado nesta noite. Traga a verdade do Senhor ao coração das mulheres, Pai. Mulheres valorosas, mulheres que são amadas pelo Senhor, mas andam tão insatisfeitas, Senhor. Tão insatisfeitas com o que têm. Nada presta, nada serve. A casa, os móveis, as roupas. Ah, Deus, em nome de Jesus nós oramos, Senhor, para que essa mentira caia por terra e que ela venha acreditar na missão que o Senhor deu para ela, que é muito maior do que os bens dessa terra, e que o Senhor venha trazer para ela, Senhor Deus, a identidade dela, quem ela é no Senhor, o propósito para o qual ela foi chamada, e ela sirva ao Senhor nessa identidade. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada homem, Senhor, cada marido, ó Deus, aqueles que o Senhor tem colocado, ó Deus, como líderes em suas casas, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha, ó Deus, levantar cada um em Tua presença, ativar, Senhor, a fé de cada homem, Senhor, como sacerdote em sua casa. Deus querido, em nome de Jesus, que toda omissão, Senhor, dos homens, Pai, caia por terra em Teu nome, Senhor. Que eles se levantem na autoridade que o Senhor constituiu, cada pai de família, cada marido, cada esposo, Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, que não sejam as mulheres, Senhor, que estejam tomando a dianteira espiritual em seus lares, mas levanta esses homens, Senhor, desperta-os, Pai. Levanta, Senhor, esses homens do sofá, Senhor. Levanta esses homens, Jesus, do controle remoto da TV. Levanta esses homens, Senhor, do joguinho, Senhor, na internet. Em nome de Jesus, desperta, Senhor, esses homens para conhecer o Senhor mais de perto. Desperta esses homens para viver a visão, viver a missão que o Senhor tem para cada um deles. Pai querido, o tempo, Senhor, é um tempo de guerra, Senhor, e nós não podemos enviar as nossas esposas e nossos filhos, Senhor, para o campo de batalha. Somos nós os soldados, Pai. Ó Deus, desperta os homens, Senhor, da nossa igreja. Desperta os homens, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, uma noite como essa, Senhor, onde eles estão? Ó Deus, a vigília que começaremos daqui a pouco, aonde estão os homens, Senhor? Pai, em nome de Jesus, desperta esses homens, Pai, para a glória do Teu nome, para que, ó Deus, o Teu nome seja engrandecido e glorificado, Senhor, e cada lar saiba, Senhor, que há um valente em suas casas. Pai querido, eles foram manietados pelo príncipe desse mundo, mas, Senhor, que essas cordas, Senhor, que amarram as suas mãos, caiam por terra em nome de Jesus. Desperta os homens, Senhor, desperta os homens da Tua igreja, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu venho nesse momento orar, Senhor, pela vida de todos os jovens e adolescentes, Senhor. Nós sabemos que não existe idade para adorar o Seu nome. Nós sabemos que não existe idade, Senhor, que limite as pessoas de reconhecer que o Senhor é dono soberano de todas as coisas, Senhor. E nós, Senhor, jovens, estamos sendo tão enganados, achando que a gente precisa conquistar coisas a fim de ser alguém, Senhor. O Senhor já nos tornou completos em Ti, Senhor, lavados pelo Seu sangue. E nós devemos tudo que nós somos e tudo que nós temos perante os Seus pés, Senhor. Então nos ajude a entender que os nossos dons e talentos não é para engrandecer o nosso nome, Senhor, mas é o Seu nome, Senhor, levar glórias a Ti, Senhor. Que tudo que a gente tem, que tudo que a gente veste, que tudo que a gente compra, Senhor, todas aquelas compras inúteis às vezes que a gente faz, Senhor, como jovens, como tolos, Senhor, que a gente saiba buscar conselhos sábios, Senhor,
pessoas que já passaram por isso, Senhor, e que realmente tem algo para nos entregar, Senhor. Que os adolescentes tenham uma nova visão, Senhor, que não é o emprego deles que vai resumir quem eles são, Senhor. Que não é aquilo que eles fazem de faculdade, Senhor, mas é a fé que eles têm no Senhor, o Deus de toda a provisão, o Deus que dá todo sustento, Senhor, e dá muito mais do que tudo aquilo que nós pedimos, pensamos e imaginamos, Senhor. Então derrama da sua graça, Senhor. Derrama da sua sabedoria, Senhor. Eu clamo por sabedoria, Senhor. Discernimento, Senhor, na vida dos jovens e adolescentes, Senhor, para que eles possam crescer, amadurecer, Senhor, como homens e mulheres completos em Ti, Senhor. Que eles não fiquem presos, Senhor, ao passado, que eles não fiquem presos a um pensamento de infância, Senhor, mas que eles cresçam, que eles sejam despontados para aquilo que o Senhor tem para eles, Senhor. Em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço, Pai. Amém. Pai, nós vamos orar agora pelas crianças, Senhor Deus. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor esteja manifestando da tua glória e da tua graça, Senhor Deus, sobre essas crianças, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor Deus, elas sejam parte de uma direção forte, Senhor Deus, forte na tua palavra, forte nos teus ensinamentos, Pai. Que as doutrinas do mundo não venham se infiltrar na cabeça delas, Senhor Deus, mas que elas tenham as doutrinas do Senhor, Pai. Sejam criadas e fundamentadas na tua palavra, Senhor Deus, na tua graça e na tua misericórdia. Que em nome de Jesus elas possam estar glorificando o teu nome em tudo que elas forem fazer, mesmo desde pequenos, Senhor Deus, esteja fortificando eles no futuro deles, Pai. Em nome de Jesus eu abençoo essa nova geração, Senhor Deus, que está por vir e várias outras que ainda virão, Pai. Em nome de Jesus, que elas possam estar montando famílias incríveis e todas fundamentadas sobre a tua palavra, Pai, sobre o teu amor. Que elas possam entender a tua grandiosidade, Senhor Deus, na vida delas e que elas possam ouvir a tua palavra desde cedo, Pai. Em nome de Jesus, que o coração delas seja sensível à tua palavra, Pai, não importando a idade. Em nome de Jesus, Pai. Aleluias. Amém. A qual Deus você vai servir? A Deus ou a Mamão? Você tem a escolha hoje. Em nome de Jesus, escolha servir ao seu Deus. Escolha confiar em Deus. Em nome de Jesus. Pastor Adilson, pode vir aqui. Você tem o dever, a obrigação de chegar em casa e compartilhar essa palavra com os seus filhos, se eles não vieram, com teu esposo, se ele não veio, para que todos sejam edificados. Amém? Deus abençoe a cada um.